Que tá todo mundo vindo pro Texas, não é novidade para ninguém. Mas você já deu uma pesquisada, você que tem interesse em morar aqui, quais as cidades que você deve evitar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cacá, moro aqui no Texas e hoje a gente vai conversar sobre as cidades que você deve passar um pouco longe. Ou se não for possível, pelo menos prestar bastante atenção ao redor, para ficar de olho mesmo e não correr o risco de ser assaltado, né, de ter seu carro roubado, enfim. Vamos conversar sobre as cidades mais perigosas do Texas hoje para morar. Texas é um estado de economia muito forte, né, a segunda maior economia do país, né, isso também não é novidade para ninguém. Muita gente está mudando para cá, mas antes de fazer essa mudança é preciso pesquisar bem. A última lista que eu apresentei aqui no canal foi das cidades mais seguras para se viver, né? Eu fiz a lista com as 10 cidades que vale a pena você pesquisar e conhecer melhor, né? Que são realmente as mais seguras para morar aqui hoje, em 2021. Se estiver assistindo esse vídeo, todo vídeo eu falo isso. Futuramente, né? Esse vídeo que eu fiz agora é pesquisa recente do ano de 2021. Sempre deixo o link na tela de onde eu fiz a pesquisa. E a pesquisa de hoje foi no www.worldpopulationreview.com. Vou deixar o link aqui para vocês verem. E se estiver assistindo futuramente, vale a pena pesquisar para ver se mudou alguma coisa. Os lugares mais perigosos no Texas são aqueles que você, como qualquer outro lugar do mundo, né, você encontra baixa renda, você encontra alto desemprego, falta de moradia de qualidade, né, o que resulta em más condições de vida e um aumento nos índices de criminalidade. Essa pesquisa, ela avaliou os crimes violentos do FBI e os crimes contra a propriedade, bem como a última que eu fiz, né, sobre as cidades mais seguras. E qual que é a taxa de criminalidade por 100 mil pessoas, a cada grupo de 100 mil pessoas. O estado do Texas teve mais de 400 crimes violentos e mais de 2.500 crimes contra a propriedade por 100 mil habitantes, de acordo com essa pesquisa. E as 10 cidades que você deve evitar, das últimas colocações para as primeiras. No final do vídeo você vai ver qual que é a cidade mais perigosa do Texas. São Beaumont, no início da sua história, foi um centro de comércio de gado muito bom, muito famoso. Hoje, porém, é um foco de roubos. O roubo afeta 26 entre 1.000 pessoas em Beaumont. Outros crimes contra a propriedade, como o roubo e o furto de veículos, também são bem comuns lá. A taxa atual de roubo é de 8 por 1.000 residentes. Então, roubo de veículos é o menos comum. Mais recentemente houve poucos 400 casos. E lá é o lar de crimes violentos. 1 em 93 pessoas são vítimas de crimes violentos em Beaumont. A agressão ela representa 790 casos a cada 6.000 relatados por residentes lá. Nos próximos anos, pode ser que Amarillo ocupe aí um lugar mais alto nessa lista nossa aqui. Só entre 2017 e 2018 houve uma elevação de 6,8% na criminalidade lá. Infelizmente, 1 em cada 6 pessoas está abaixo da linha da pobreza em Amarillo. A área mais perigosa em Amarillo é Sonse, e a maior parte dos crimes ocorre perto do centro da cidade. As áreas ao norte de Amarillo, como Bishop Hills, são os lugares mais seguros da cidade. O crime contra a propriedade lá é muito mais prevalente do que o crime violento, né? Os crimes violentos em Amarillo ocorrem de 8 por 1.000 pessoas e os crimes contra a propriedade têm uma taxa de 42 por 1.000 pessoas. Os crimes violentos e contra a propriedade também afetam os residentes do Álamo. Dos 1.000 e poucos crimes registrados, 900 e poucos foram crimes contra o patrimônio na cidade. Crimes de propriedade como o roubo afetam geralmente 40 a cada 1.000 pessoas em Álamo. E ela é uma pequena cidade, sendo que a maioria das pessoas arrecada cerca de $46 mil por ano.
Porém, nem todo mundo lá tem a mesma sorte. 26% da população vive na extrema pobreza, que explica, né, gente, a alta taxa aí de criminalidade. Quem nunca ouviu falar de Houston? Quem nunca ouviu falar da NASA? Pois é, Houston tá aí na lista das cidades mais perigosas também do Texas. Talvez porque lá, gente, é uma cidade imensa, né? E a população também é muito grande, né? Então, por isso que o crime lá ocorre, assim, em praticamente toda a cidade. Existem tantos bairros pequenos como bairros maiores lá que o crime está presente. Bordesville, Fairbanks são bairros altamente perigosos lá, né? O crime afeta 1 em cada 96 pessoas em Houston. E lá também os crimes contra a propriedade são os mais comuns. Roubo e furto, você encontra de 1 a cada 24 residentes que contam que já tiveram algum problema, né, com relação a isso. Para você morar em Houston, vale a pena? Vale, mas você tem que procurar os lugares mais seguros, né? Evitem esses mais perigosos que eu comentei aqui agora. Se Livingston fosse uma cidade um pouquinho maior, talvez não fosse entrar nessa lista aqui. Porém, Livingston é uma cidade minúscula e os frequentes crimes contra a propriedade, eles aumentam a taxa de criminalidade lá. Em Livingston, 58 em cada 1000 residentes são vítimas de crimes violentos contra a propriedade. Você deve ficar longe de bairros como West Livingston e Seven Oaks, né, onde são bastante perigosos. Você corre um grande risco de crimes contra a propriedade nessa cidade, tá? Roubo, furto de veículos, assaltos afetam 1 a cada 20 residentes em Livingston. Talvez o maior problema de Palmville seja a taxa de pobreza muito alta na cidade. Mais de 27% dos residentes lá estão na linha da pobreza. Então isso significa mais de 1.500 pessoas em Palmville vivem abaixo da linha da pobreza. Crimes violentos representam 40 e tantos em 300 crimes, né? E agressão é muito comum nessa cidade. Recentemente, os residentes lá relataram mais de 30 agressões, né? Infelizmente, né, gente, tem cidades assim aqui e 1 a cada 19 pessoas nessa cidade já sofreram com crimes violentos ou crimes contra a propriedade. Bastrop é uma das menores cidades do Texas nessa nossa lista aqui. A pequena cidade, ela se estende por apenas 9,34 milhas quadradas e 51 a cada 1000 residentes vivenciam um crime. A taxa de criminalidade em Bastrop é quase o dobro do Texas. Não há tantos crimes lá quanto em Lubbock, por exemplo, mas a pequena população em relação ao crime torna a cidade muito perigosa. Crimes contra a propriedade como furto e roubo são os mais comuns lá. A taxa de pobreza nessa cidade é 2,9%, que é o mais baixo, né, se comparado com cidades mais perigosas. Nosso top 3 entrou na lista das cidades mais baratas, uma inscrita até falou nisso, Lubbock. Lubbock é uma cidade enorme, né, e existem 118 crimes para cada quilômetro quadrado nessa cidade. O roubo lá representa mais de 8.000 nos relatórios recentes de crimes e cada 33 pessoas por 1000 são afetadas. O crime violento é 2 vezes mais comum lá do que no resto do Texas. A cada 99 nativos de Lubbock, um deles é vítima de roubo, assalto, estupro ou assassinato. Há 7 agressões para cada 1000 pessoas em Lubbock. Cidades grandes e perigosas, né, como essa cidade, elas costumam ter um índice maior de pobreza. E lá não é exceção, né? Quase 20% dos residentes dessa cidade vivem na extrema pobreza. Então, apesar de ser uma das cidades mais baratas que eu comentei nas últimas listas, né, é uma cidade que você deve prestar atenção se não puder evitar. Antes de chegar nos 2 primeiros lugares, se inscreva aí no canal, tá? Eu tô pedindo menos a inscrição de vocês porque já tá sendo uma coisa tão natural. Se você gosta dos vídeos, vale a pena se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos, tá? Vamos para os 2 últimos lugares.
Na verdade, os 2 primeiros lugares. Humble tá no nosso top 2, né? E o crime mais comum lá é o crime contra a propriedade. Nessa cidade, a taxa de roubo é de 77 para cada 1000 pessoas. Você corre o risco de uma chance em 10 de roubo e furto de veículos em Rio, Humble, etc. Dirigir por lá não é uma tarefa muito fácil, porque as áreas perigosas, elas estão espalhadas por toda a cidade. O centro de Humble, South Houston Avenue e outros são muito perigosos à noite. Você não tem tanta probabilidade de sofrer um crime violento nessa cidade, né? Pelo menos isso. Mas crime contra a propriedade lá é bastante comum. Você enfrenta 1 a cada 106 a taxa lá de você ser assaltado ou roubado. E Wilmette, eu acho que é assim que fala, tá? Ela tá entre as 10 cidades mais perigosas do Texas há muito tempo. O crime nessa cidade só piorou e agora a cidade de médio porte é pior. O crime lá é tão comum que 74 a cada 1000 pessoas são vítimas de um crime. Os moradores dessa cidade relataram recentemente mais de 700 crimes. É mais provável que você seja uma vítima de um crime contra a propriedade do que um crime violento, né? E a maioria dos crimes denunciados nessa cidade é de furto, que corresponde por mais de 650 denúncias. O crime violento que mais preocupa nessa cidade é a agressão. O assalto ocorre a uma taxa de 10 por 1000 pessoas em Millwood. Felizmente não houve nenhum assassinato relatado lá recentemente. Essa não foi, claro, das melhores listas que eu quis trazer aqui para vocês, né? Que eu trouxe aqui no canal. Mas era importante porque, como eu conversei no vídeo que eu trouxe das cidades mais baratas para viver no Texas, tem que prestar bastante atenção se elas não têm taxas altas de criminalidade. Uma delas, por exemplo, que eu me lembre, Lubbock, entrou na nossa lista de hoje. Então, são cidades que você deve, pelo menos, evitar. Se não tiver escolha, buscar os bairros, né, as regiões das cidades que são um pouco mais seguras. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!